na verdade, ele foi elaborado para que você entenda toda a estrutura escrita do post sobre a Arca da Aliança sempre esteve entre nós e os 144 covos do muro, junto ao entendimento dos 144 mil do número de homem, conforme as profecias também de Apocalipse. Lembrando que esse valor 144 mil milhares e milhões das chaves de Daniel vai estar relacionado aí a essa Arca da Aliança que sempre esteve entre nós e sempre esteve aonde? Exatamente aqui, abaixo da esfinge de Gizé. Decifra-me ou devoro-te. Antes eu quero convidar vocês a se inscrever no nosso canal para não perder as nossas atualizações. É só entrar no novoparadigma.online que você então, indo em Corra Gigante, você faz o seu formulário. Ou acessando qualquer post nosso, você tem esse pop-up bem bonitinho aqui, ó, te convidando para colocar o seu nome e seu e-mail. Você vai receber uma vez na semana as nossas atualizações. E pode se desinscrever na hora que você quiser, tá bom? Mas uma dica legal é que a gente não enche a sua caixa de entradas de e-mail cheio de e-mails, tá? A gente não enche você com e-mails. A única coisa que a gente tem aqui de responsabilidade com você é mandar um e-mail semanal para que você entenda o que tá rolando dentro do nosso site, o novo paradigma.online. Então vamos que vamos? Vamos entender esse post? Vamos entender como que se faz esses cálculos e por que a Arca da Aliança sempre esteve entre nós? No post, surpreenda-se, a Arca da Aliança de Deus sempre esteve na esfinge de Gizé. Aqui nessa semana de leituras incríveis e profundas. A primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, quando a gente entra nesse post aqui, né, que vai estar explicando a imagem dessa arca, por assim dizer, que parece até uma caixa de Pandora, ou ao mesmo tempo, que a gente vai provar aqui nesse vídeo, parece uma caixa de bateria, para você ter noção. É você então baixar a sua Arca da Aliança, para colaborar no entendimento de tudo que está escrito aqui. Esse post ele não é tão complexo como 144 covos, mas ele é um introdutório da coisa. Para você entender as relações de cortes dessa caixa, dessa representação, dessa imagem, ok? E junto, obviamente, com agora os seus números e cortes e proporcionalidades. Então veja bem, ó, a primeira coisa que você tem que fazer é, dentro do post mesmo, procurar o PDF da arca aqui, ó, e puf, clicar nele. Clicando nele, então, você vai ser redirecionado para esse PDF bonitinho aqui, tá vendo, ó? E aqui, ó, você tem, então, o desenho da Arca da Aliança, finalmente. Mas que a gente vai explicar para você. Essa caixinha aqui parece ser um sarcófago, parece uma bateria, por assim dizer, né? Tá bem legal essa representação. Mas essa representação, ela não é uma imaginação da cabeça, não. Essa representação, esse desenho, então, na verdade, ele está exatamente aqui, dá uma olhada, nessa estela que chama Estela de Tutmoses ou Tutmeses IV, um corruptor da ordem da língua do Egito de Canaã. Conforme a Bíblia, naqueles tempos da revelação e que são apocalípticos, de 5 cidades, 4 falarão a língua de Canaã, que é o entendimento finalmente da verdade de nossos antepassados, e uma será o Egito da destruição, ou seja, aquele Egito que desde Tutmoses, bem antes de Tutmos, Nimrod, Noé, por assim dizer, vem então corrompendo toda a verdade dessa arqueologia. Na verdade, desde a linhagem de Adão, que gerou na sua segunda dinastia como império, no segmento das 7 cabeças da prostituição e 10 cidades, conforme Gênesis 5, 7. 7 é o irmão de Ísis, de Osíris, e que teve o filho Horus, que explica então toda a verdade do universo, né, que tem uma relação com o conhecimento de Tote e tudo mais, tá?
Então o que eu quero mostrar também é que a Bíblia, na verdade, ela tem uma relação intrínseca com todas essas histórias. Porque a vara de Arão, nascida no sexto dia e que está exatamente dentro deste objeto que é o signo arqueológico Santo Grau, ela era extremamente cobiçada por estes faraós desse Egito da destruição, porque a gente tem um outro Egito digno de nota, e que são os cananeus, que desejam a terra que emana leite e mel, os filhos de Et, na verdade, ao qual Abraão, lá em meados de 1800, 1900 a.C., mais ou menos, ele então caminhou, se afastou de Javé corrompido, junto a Javé por causa de Noé, e assim então caminhou para os de Et, os cananeus, para então ali aprender a verdade, nada mais que a verdade. Vale ressaltar que para compreender mais essas estruturas, a gente convida você a assistir no nosso podcast, que é a nossa rádio FM de Um Novo Paradigma, o Jardim Cântico dos Cânticos, que vai explicar um pouco essas relações aí dessas dinastias, né, dessa história, na verdade, desses nossos antepassados junto ao signo que é arqueológico e o entendimento de alguns números, né, relacionados à trigonometria desse objeto e tudo mais, tá bom? Tudo colabora. Veja então que nessa imagem da Estela de Tutmos, que ele intitulou como Estela de Tutmos, e que na verdade não é dele, ele se apropriou e se uniu a Mitanni contra os hititas, e aqui na época de Tutmos IV nós estamos na época de Moisés, mais ou menos em meados de 1400 a.C. Então Moisés ele está se afastando desse Egito corruptor e escravocrata e indo com o povo para o deserto. Lembrando que Moisés começou bem com essa vara de Arão e o conhecimento dessa arca. Ele foi instruído pelos egípcios. E consequentemente, e lembrando que entre os egípcios ali a gente tem os cananeus, né, que são um povo aí relacionado com os hititas de alguma forma e que são do bem, por assim dizer. Então ele teve o conhecimento desse poder, ele teve instrução, ele teve uma universidade, por assim dizer, algo que o povão mesmo, não tinha. Então, dentro dessa condição da nobreza, mesmo sendo meio ignorante, Moisés então conquistou os seus seguidores. E ele começou bem, como um prometido, como Noé também era um esperado e prometido, depois dos erros de Lameque, do seu pai, que pecou, que segura o nome daquele que pecou 70 vezes mais que Caim, tá bom? Então, ele até começa bem, muito instruído pelo seu próprio irmão que chama Arão. Arão que tem a vara, que nasceu no sexto dia do entendimento, que na verdade carrega o entendimento dessa vara, da trigonometria do signo arqueológico. Mas quando a gente lê a história de Moisés, a gente vai perceber que além dele matar os próprios irmãos, que é Miriam e Arão, no percurso dele, né, dentro desse deserto agora com o povo, ele se torna um profundo tirano. E por isso que o livro de Judas, ele reclama, ou na verdade ele relembra a necessidade da gente voltar a verificar o problema da rebelião de Coré, que foi uma relação de Arão, do irmão de Moisés, acordando alguns das 12 tribos agora e provando que Moisés estava corrompendo a verdade. Ele estava agora voltado a uma tirania em função do seu problema mesmo de caráter e no poder. E Moisés, então, nessa passagem bíblica, ele acaba percebendo a relação de Arão, apesar de disfarçar, com esta rebelião. Então ele leva todo mundo ao campo e através da vara, com a vara, ao qual se diz o poder de Deus, mas que dá muita tecnologia, ele abre então o solo, cai fogo dos céus e todos são engolidos. Ele mata os rebeldes com poder de tecnologia e na frente de todos. E com isso ele já estava fazendo há muito tempo, agindo já de forma extremamente incorreta no poder e absurdamente voltado às chacinas mesmo, ok? Nessas conquistas aí de posses de terras e tudo mais. Então
Então Moisés, ele começou bem, mas ele começa a ficar meio zoado mesmo das ideias, tá? E na sequência, depois do problema da rebelião de Coré, então Arão, por Moisés, é levado até um monte e é morto. E as suas roupas então são dadas ao novo sacerdote, que é um sacerdote terrível, que em uma das posses de terra ele vai fazer incensário para o propiciatório, para a mesa, o tabernáculo de Moisés, com o seu candelabro sem números, matando até crianças. Ok? Mas para saber esses detalhes, eu convido vocês a ir no nosso podcast em O Novo Paradigma Drink Me. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você, tá bom? Vamos continuar então sobre a Estela de Tútimos. Tútimos então, e dessa época de Moisés aí se destacando desse Egito também, da possessão, da prostituição, do poder, da escravatura, ele se alia a Mitame. E Mitame, gente, é super importante entender esse cara aí. É um cara que odiava os hititas, que são os filhos de Et, que desejavam a terra de Canaã, que emana leite e mel, e foram repudiados pelas bênçãos de Noé. Noé, depois que Nimrod levantou a sua torre de Babel e continuou a prostituição das 7 cabeças da prostituição, Noé sendo a 10ª cidade de Gênesis 5, lá desde Adão, do problema da corrupção das árvores de Mamre, reclamadas por Isaías. O que Noé fez então? Ele fala que Jafé se estenderá, Javé fará parte desse império maravilhoso, mas que Canaã vai tomar no fiofó. Ele tá fora das bênçãos, literalmente é isso, tá? Mas Canaã, gente, tá fora das bênçãos porque eles deixam Noé possesso. Em que sentido? Quando Canaã abre a tenda de Noé e o vê bêbado e nu dentro da tenda. Isso quer dizer que Noé estava dentro da tenda com a sabedoria do santo grau desse verbo, corrompendo a verdade, e por isso embriagado, cheio de desejos, cheio de ganâncias. E Canaã não é a favor dessas intenções de Noé. Então Noé excomunga Canaã e começa então a treta da época. Os hititas, na verdade, não aceitam essa estrutura de império corruptora contra um povo. Eles querem a verdade da vara, do santo grau futuramente carregado por Jesus Cristo e sua trigonometria conhecida por todos. Lembrando que dentro dos hititas, do reino hitita, na época de Anita, bem antes de 1400, nós temos um problema enorme. Exatamente aqui, na época dos hititas, exatamente aqui, na época de Anita, nós temos este rei subjugando e sobrepujando o pai Hati e, consequentemente, destruindo a própria verdade hitita dos verdadeiros cananeus. Então nós temos um traidor dentro do próprio império hitita se aliando à corrupção. E isso lá em meados de 1700, que é mais ou menos em meados próximo à época de Abraão, que é 1800, e o problema lá de Sodoma e Gomorra, tá bom? Bom, então a corrupção começa, continua, vai, fica essa loucura toda numa guerra entre os próprios hititas, os próprios cananeus, e por isso que a Bíblia diz que Esaú vira palha, porque Esaú, como filho de Isaque, né, e irmão de Jacó, e aliançado aos cananeus, ele vira palha, porque ele não produz um império cananeu da verdade. Ele também se aliancia a grandes erros, corrompendo a verdade da taça, do signo arqueológico. Jacó, ele até se arrepende no final da vida, mas o problema é que José, que deveria ser aquele que no Egito, que é um dos filhos de Jacó, deveria ser aquele que traz a verdade, nós temos descrito pela Bíblia que ele, junto com os irmãos e a taça dentro de um saco, ele corrompe. Por quê?
Porque quando ele fala para os irmãos que ele é adivinho, na verdade ele mente sobre o que ele adivinha, porque ele manda colocar a taça dentro do saco. Então, para entender também isso, vai lá no podcast, tá? Eu não posso entrar muito nesses detalhes, porque senão a gente não vai conseguir entender a arca da aliança que sempre esteve entre nós. Mesmo assim, a gente ainda tem dos hititas os remanescentes daqueles que desejam, os filhos de Et, a cidade que emana leite e mel, e é contra esse poder. Então, gente, é uma época de guerra bombástica, e principalmente na época de Tutmos, ou Tutemoses IV, de meados de 1412 a 1402. E por que eu digo que é uma época muito conturbada? Porque nesse momento Moisés está se destacando do Egito e Tutemés IV, ou Tutemoses IV, ele está se aliançando a Mitame, ao reino de Mitame, ao reino que está situado praticamente no Iraque, na Turquia praticamente, lá no sudoeste da Turquia, exatamente no berço do anticristo, exatamente onde Noé abençoou Jafé e Javé contra os cananeus, ok? Então, Tutmos se aliancia a Mitame contra os hititas, que é aquele povo que deseja a terra que emana leite e mel. Gente, veja que Moisés, ao final da vida, ele não vê a terra que emana leite e mel. Ao contrário, em Deuteronômios, ele é levado a um monte para olhar essa terra que emana leite e mel e morre no Jordão. Jordão é uma simbologia de terra seca. Ele morre ali porque ele corrompe a verdade dessa espada, dessa vara para todo um povo. E da mesma forma que ele matou, ele é morto, ele é condenado. E na sequência, Josué então continua a sua dinastia, a sua mesa, e por isso que Josué vai receber um homem enorme que diz ser um anjo com uma espada à mão e dizendo a Josué: tire as suas sandálias, porque aqui é terra santa. Só pise em terra santa e tem posse da terra santa, só tem esse direito quem calça sandálias sobre a terra santa, e que é uma simbologia que a gente tem daquela mulher que, recebendo a rosa de Saron em Cântico dos Cânticos de Deus, né, dos céus, pode então pisar na terra santa com sandálias. Uma coisa que Josué não pode, porque ele continua a corrupção da verdade dessa taça, que futuramente é carregada por Jesus Cristo. E os eleatas, os órficos, os sofistas, os verdadeiros, e não parmênicos, ok? Isso é importantíssimo compreender. Vamos então a Estela, né, gente? Porque é isso que nos interessa. Eu estou aqui para colaborar no entendimento da abertura dessa arca aqui de poder e tecnologia, e que explique então o nosso universo também. Na verdade, ela tem uma relação, tá vendo essas linhas aqui? Essas linhas, essas comportas, esses quadrantes, eles têm uma relação de decaimento conforme a obra de Euclides Elementos, que vai ajudando a fazer com que nós entendamos, então, essas condições, relações numéricas aí, e todas do próprio signo arqueológico, ó, 6, 4, etc. Gente, vamos lá, é super importante entender isso. Aqui nós temos uma linguagem órfica, de qualidade e quantidade numérica, tá? E eu vou estar explicando isso para poder entender a abertura dessa coisa aqui.